Tudo Boa bem? noite, seja bem-vinda à nossa live. Nós estamos aqui no estúdio da Achei USA, começando a gravar uma série de podcasts aqui. A gente ficou muito feliz de estar fazendo essa live daqui. Sim, meu prazer estar aqui. Se Desculpa você não estar não entre estiver nos vocês escutando hoje. bem, você fala que a gente grita um pouco mais, Não, que a gente está um não, pouco estou longe. ouvindo super bem. Que bom ter você com a gente aqui hoje. Então, Imagina. eu, Solange, a Lu e a Paola somos líderes do Grupo Mulheres do Brasil aqui do sul da Flórida. Um grupo que começou há 10 anos no Brasil e há 5 anos aqui. E a gente está comemorando, então, os 10 anos do Brasil e os 5 anos da Flórida. E um grupo que tem dado tão certo que esse ano os Correios do Brasil fizeram um selo e um carimbo. E a Fundação Oswaldo Cruz também fez um reconhecimento, porque a gente é assim, mão na massa. Em vez de ficar criticando o que não foi feito, criticando o que alguém devia fazer, a gente põe para fazer, põe para acontecer. Super um assunto muito importante para a gente. Sim, super importante. Hoje, para nós aqui, é diferente, porque a gente sempre faz a live, cada uma na sua casa, e a nossa convidada onde ela estiver. Hoje a gente está no estúdio do Achei USA, que nos convidou para participar de uma gravação de um podcast com eles aqui, e a gente está aqui fazendo uma gravação de vários programas, e é muito bom ter você com a gente, para trazer esse assunto que é tão importante para os brasileiros que moram aqui, porque muitos brasileiros que moram aqui têm como votar e não sabem que eles podem votar. Então, hoje a gente quer trazer essa informação para esse brasileiro. E aí, então, Isadora, só te apresentando para o pessoal que está nos acompanhando, Isadora Rangel, ela é editorialista do Miami Herald e jornalista na Flórida há mais de 10 anos. Ela é nascida em São Paulo, estudou na Faculdade Casper Libero, jornalismo, e na FIU, na Florida International University. Ela foi finalista no prêmio Pulitzer na categoria de editoriais em 2024. Parabéns, um prêmio, um reconhecimento e tanto, né, para uma brasileira nos Estados Unidos, é realmente assim, uma conquista e tanto. Muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui compartilhando com a gente esse assunto tão importante. Claro. E aí, para começar, né, eu acho que a gente precisa começar pelo básico, Isadora. Por quê? Porque o sistema político, o sistema de eleição aqui é muito diferente do sistema brasileiro. Então, eu queria te pedir para explicar um pouquinho como é que funciona essas eleições. Sim, vamos... Bom, o básico é o sistema eleitoral americano é muito diferente do sistema eleitoral brasileiro. Para quem vem do Brasil... É quase assim, é muito complicado de entender, mas vamos começar pelos básicos. Começando por cima, que é o sistema federal, que são as eleições presidenciais, né? Que é o que todo mundo está assistindo, e depois a gente pode falar sobre as eleições locais, que eu acho que na verdade são, de certo modo, até mais importantes do que as eleições presidenciais, porque aqui nos Estados Unidos as nossas câmaras municipais e as nossas assembleias legislativas têm muito poder e muito poder sobre a sua qualidade de vida. Mas começando com a eleição presidencial, no Brasil é muito simples, né? Quem ganhar mais de 50% dos votos ganha a eleição. Pronto, acabou. Por isso que você vê que nas eleições brasileiras a gente sabe o resultado em questões de aqui 2 horas, 3 horas, é muito rápido. Aí, uma pergunta que muitas pessoas me fazem é por que demora tanto para saber quem é o presidente dos Estados Unidos, né? Nas eleições de 2020, demorou, se não me engano, semanas para a gente saber que o Joe Biden ganhou. Então, vamos começar pelo básico. O sistema eleitoral americano, ele não é baseado no voto popular. Então, muitos casos, por exemplo, em 2016, o Donald Trump perdeu o voto popular, mas ganhou as eleições. Por quê? Nós temos os sistemas de colégios eleitorais que foi criado pelos Founding Fathers americanos, que foram os criadores do sistema político americano. E é um sistema muito singular comparado com outros. Então, como que funciona o colégio eleitoral? Para você ser presidente, você tem que ganhar 270 colégios eleitorais. Esses colégios eleitorais são distribuídos através de 50 estados americanos. Cada estado americano tem um certo número de colégios eleitorais baseados na população. A Flórida, por exemplo, por ser um estado super grande, nós temos 29 colégios eleitorais, se não me engano. Então, quem ganha a Flórida recebe
os 29 colégios eleitorais. Quem ganha o estado da Geórgia recebe, se não me engano, posso estar errada, 11 colégios eleitorais e por aí vai. Então, por isso que nas eleições americanas nós temos mais ou menos meia dúzia de estados que, na verdade, decidem as eleições. Por quê? Vamos pegar dois exemplos básicos. A Califórnia é um estado muito democrata. Califórnia, sim, tem mais de 50 colégios eleitorais, se eu não me engano, mas para um republicano ganhar na Califórnia é muito difícil. Vamos pegar outro estado grande, vamos supor, o estado do Texas, que é bastante republicano. Esse estado, com certeza, vai ser republicano nas eleições de 2024. Então, você vai colocando, vamos supor, do lado dos democratas, do lado dos republicanos, sobram mais ou menos meia dúzia de estados no meio, que uma eleição vai para os republicanos, uma eleição vai para os democratas. A Flórida era um desses estados, mas hoje em dia é um estado que está mais na coluna dos republicanos. Então, o que acontece no final das eleições são estados como a Pensilvânia, Wisconsin, Michigan, nas eleições de 2020, Geórgia, Arizona, Nevada, que vão decidir as eleições. Então, é muito importante para o brasileiro entender essas nuances, porque a gente vê, às vezes, a pessoa está na frente, mas o Arizona ainda não terminou de contar os votos, porque eles têm um processo completamente... A gente tem que entender que no Brasil as eleições são mais regulamentadas pelo governo federal. A gente tem o Tribunal Superior Eleitoral. Aqui, cada estado tem um sistema diferente e cada condado meio que dirige as eleições. Então, pode ter condados que estão lá contando votos muitos dias após as eleições. Por isso que acontece essa demora. É importante as pessoas saberem disso, porque às vezes cria-se muita desinformação de que eles estão roubando os votos, ou eles estão trocando as urnas. Não é isso, gente. É porque o sistema eleitoral é baseado na gente contar todos os votos, incluindo os votos por correio, que é uma coisa que a gente pode falar também, que é uma coisa muito diferente, essa coisa. E agora, uma pergunta que me veio aqui, né, como você comentou, hoje a Flórida é mais republicana. Sim. E aí eu posso pensar na minha cabeça, poxa, mas se eu quero votar nos democratas, mas já está meio definido o resultado da Flórida, será que vale a pena eu votar? Vale. Assim, dependendo da sua ideologia, de qual partido, é importante você votar, porque, primeiro, só porque a realidade é essa hoje, não significa que nas próximas eleições, vamos supor, no caso da Flórida, se você é uma pessoa democrata, pode ser que a maré vá em favor dos democratas daqui a 4 anos. E também tem as outras eleições. Se você olhar a sua urna, a sua ballot, né, como a gente chama aqui, que não é... A célula de votação. A célula, isso. Obrigada. Que não é como no Brasil, que não é uma urna eletrônica. Não, gente, é um livro. O ballot é um livro que você recebe. Sim. Você vai ver que tem dezenas de eleições locais e de plebiscitos, né? Que referendos, né? Como a gente chama. Não sei exatamente o nome em português, mas seriam plebiscitos, né? Então é importante você votar por isso, que você não está só votando no presidente, você está votando no senador esse ano, você está votando em deputados federais, deputados estaduais, senadores estaduais, a junta escolar, que é o school board, o county commission, que seria o equivalente à Câmara de Vereadores do condado, e tem as cidades individuais que também têm suas câmaras. Então, assim, sem contar os 6 plebiscitos referentes que vão estar nas cédulas esse ano. Uma coisa que eu acho importante você colocar é que muitos brasileiros que moram aqui, que podem votar porque são cidadãos, não sabem que eles podem votar. Sim. Então eu queria que você dissesse, porque eu já vi também pessoas que só têm o green card falando, porque eu vou votar em tal candidato. Então eu queria que você esclarecesse isso. Quem pode votar? Quem pode votar? Você tem que ser cidadão. Green card, você tem o direito à residência, mas não tem direito ao voto. Esse, na verdade, é um dos direitos que você adquire quando você vira cidadão. E se você pode virar cidadão e ainda não virou, eu recomendo que essas pessoas façam a sua cidadania. Você tem que ser cidadão. A outra coisa é você precisa ter residência em algum lugar dos Estados Unidos. Eu acho que se você mora fora, eu aconselharia você consultar o seu Supervisor of Elections para saber, se eu estou morando no Brasil e estou com residência estabelecida no Brasil, eu posso voltar? Posso voltar por correio, que é uma maneira
com que as pessoas votam, E você tem eu que aconselho... se registrar, não é só o fato de ser cidadão. Você não sou cidadão, vou lá votar, não. Você tem que se registrar para poder votar, né? E tem um prazo, eu não tenho o prazo aqui, talvez depois vocês possam colocar aí na mídia social de vocês, para você poder registrar antes das eleições de novembro, e o prazo está chegando. Eu acho e também... Primeira semana de outubro, alguma coisa assim, vou dar uma pesquisada aqui. Eu não sei a data e não quero dizer no ar e depois dizer algo errado. Aí a outra coisa que gera uma complicação é você tem que se registrar no condado onde você vive. Eu moro no condado de Broward, porque eu moro em Fort Lauderdale, então eu tenho que ir no Supervisor of Elections, que seria o supervisor eleitoral do meu condado, e posso fazer online. Essa é uma das coisas que é super fácil. Gente, demora assim, não tem desculpa, demora 5 minutos. Aí, 7 de outubro, obrigada. Então se você mora em Miami-Dade, procura ali. Eu colocaria no Google Register to Vote in Miami-Dade County. Se você colocar em português, eu acho que também vai aparecer, mas eu nunca coloquei. Mas tenta, e depois tenta no Google Translate, se você não tem a língua, né? E então é importante você se registrar para poder votar. Tem 2 tipos de voto que eu ouço falar e eu não entendo muito como é que funciona. Que um é o voto antecipado. Isso. E o outro é o voto por correio. Então, como é que ele funciona e qual que é a garantia de segurança? Sim, então, outra coisa complicada. No Brasil, a gente tem lá aquele domingo que todo mundo vai votar. Aqui não é assim. E que eu acho muito melhor. Você tem 2 fases de votar. Aqui, sim, você vota por correio. Eu não voto por correio porque eu sou brasileira, eu gosto da animação, me senti parte da democracia e lá. Mas muitas pessoas, por comodidade, no estado da Flórida, qualquer pessoa registrada para votar, que seja cidadão, etc., tem o direito a votar por correio. Em alguns estados, as leis são diferentes, então eu só posso falar na Flórida. Mas você pode votar por correio e o voto é seguro. Existe um sistema de verificação de assinaturas. Eu não sei exatamente como o sistema é feito, mas tem sim muita segurança. Tem envelopes que são feitos exatamente para você colocar a sua cédula. E é um voto seguro. Mas assim, se você gosta de votar presencialmente, tem um período chamado early voting, que é o que você falou, o voto antecipado, que geralmente em Broward, são mais ou menos 2 semanas. E o que acontece? Você pode votar antes do dia da eleição para você evitar filas, e você pode ir em vários dias, ao invés de só um. Eu recomendo muito para quem quer evitar filas, ir no voto antecipado. A outra coisa do voto antecipado é que você não precisa votar no seu precinto. No dia da eleição, você é obrigada a ir no seu precinto, que é determinado pelo seu endereço, obviamente. No early voting, existem vários lugares onde você pode votar. Então, eu aconselho, é o que eu gosto do early voting, do voto antecipado. Eu acho sem fila. Isso, porque eu registrei agora pela primeira vez e eu recebi o documento que tem o endereço do meu local de votação no dia 20 de novembro. Mas se eu quiser votar antes, eu tenho que procurar os endereços que tem disponíveis e eu posso ir com esse registro. Você mora em Miami-Dade. Miami-Dade. Então... eu coloco sempre no Google, Early Voting Locations, Miami-Dade County. Aqui no caso de Broward, eu vou sempre na mesma biblioteca que fica ali na Sunrise. Normalmente são escolas, são bibliotecas, são lugares públicos, né? Então, uma coisa é você se registrar, tipo, você é cidadão americano, você tem que se registrar para votar, e outra coisa é registrar para receber o boleto em casa. Se você não fizer nada, você vai ter que ir no local votar, ou early, ou no dia. Mas se não, se você quer receber em casa, eu vejo uma grande vantagem de você receber em casa, é que tem pessoas que não falam também o inglês, tem dúvidas, e como vem muita coisa para votar, gente, por exemplo, em Miami-Dade esse ano nós vamos votar sobre a aprovação do uso da maconha liberada na cidade.
Então, tem muita coisa que você quer ler, você quer estudar, você quer Sim. pesquisar sobre aquele senador, sobre... E aí, se você tem a opção de votar em casa, eu prefiro por causa disso, porque daí eu vou pesquisar o que é aquele delegado de polícia que a gente vota, aquela pessoa responsável pela escola. Você consegue dar um Google e descobrir lá no dia, eu não vou conseguir dar um Google e descobrir se a pessoa fez um bom trabalho ou não. Não, isso aí é uma boa colocação. E mesmo se você vota presencialmente, você tem que fazer sua pesquisa antes, porque senão você vai aparecer lá, você não vai saber nada. E eu ia até te perguntar isso, quer dizer, como é que eu posso me preparar para votar? No caso, eu vou querer ir no presencial, apesar de concordar com a Lu na questão. Eu já andei procurando na internet se já tinha disponível o ballot da minha, né, do county da minha cidade para eu começar a estudar. Não consegui ainda muito encontrar, mas queria ouvir suas dicas de o que eu posso fazer para me preparar para ter certeza que na hora que eu chegar lá eu vou saber as minhas escolhas, certo? Uma coisa que eu esqueci de mencionar que influencia isso, quando você se registra, tem que escolher um partido, republicano, democrata, ou você escolhe nenhum partido. E isso vai influenciar a cédula que você recebe. Principalmente nas primárias, nas gerais, que são em novembro, não. Porque a gente tem a primária, que são geralmente eleições para decidir a nomeação dos partidos, entre outras coisas. Mas isso influencia. Mas a melhor maneira no site do Supervisor of Elections, tem amostras da sua cédula. Por exemplo, eu estou mais acostumada com o sistema de Broward, eu sempre jogo tudo no Google, gente, porque os sites, assim, é a maneira mais fácil. Se você colocar Sample Ballot Miami-Dade County, ou My Ballot Miami-Dade County, vai aparecer o link, geralmente você entra, o seu endereço, e aí eles te dão a sua cédula, porque o importante é que, vamos supor, a cédula do seu amigo pode ser diferente da sua. Então não vai... Não adianta, meu amigo, então copiar a da Lu, né? Porque ela mora longe. Eu que moro em Broward, a gente vai ter eleições completamente diferentes. Você que tem um amigo que mora na cidade de Miami, mas você mora em Kendall... tipo assim, tem coisas que são diferentes. Então é importante você ter a sua. É quase uma coisa personalizada aqui nos Estados Unidos. Legal. Escuta, no Brasil, quando a gente não vota, a gente é castigado. Eu não voto e se eu quiser tirar um passaporte, eu não vou tirar o passaporte. Sim. Aqui não tem uma obrigação de voto. Mas não. Tem alguma benécia, alguma vantagem que a pessoa que vota ganha? Como é que é feita essa empolgação para a pessoa ir votar? O benefício é você ter a sua voz e a sua opinião, que seja fazendo parte do sistema, né? Porque, assim, as eleições não são... Aqui nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, a eleição ela é decidida não só por quem as pessoas votam, mas por quem não vota. Uhum. Então, vamos supor, se eu sou uma candidata e os meus eleitores, só 20% deles decidiram votar, mas o meu concorrente, ele tem 50% dos eleitores deles comparecendo, quem que vai ganhar? Quem tem mais chance de ganhar? Ele. Então, se você fica em casa, é uma escolha e você está votando. Eu comparo, talvez a melhor comparação é você votar em branco no Brasil, que na verdade você está dando o seu voto de maneira indireta para a pessoa que está em primeiro lugar. Exatamente. E na verdade, então eu acho que isso que é importante deixar claro. Você não votar é praticamente como você entregar o voto para o candidato concorrente, aquele que você acredita que é o melhor para o país. Sim, e assim, eu acho assim, as pessoas que me falam, eu não voto porque não faz diferença, faz muita diferença. É uma coisa madura, né, de um pensamento mais adulto, de uma assumência, né? E você pensar, só um ponto que eu vou fazer, sabe quantas pessoas vão realmente decidir as eleições presidenciais, na verdade? Vão ser mais ou menos 100 mil, 200 mil, 300 mil pessoas. Por quê? Porque elas estão naqueles estados que eu falei, que são os estados swing states, que estão entre um ou outro. E essas são as pessoas que ainda não sabem, que estão meio assim, moderadas, não são nem super republicanas, nem super democratas. Olha o poder que essas pessoas têm.
Então, e eu acho que aí entra o poder do imigrante também, sim, né? Porque o imigrante que não usa o direito dele de votar, ele está se abstendo de lutar pelos direitos dele, né? sim. Então eu acho que já que a gente tem esse direito, já que a gente tem, eu considero uma obrigação você votar no país onde você mora. E eu acho que isso é importante. Você acha que é importante o voto do imigrante? Ele tem um peso? Você vê isso dessa forma? Sim, eu acho que tem sim. E você vê, por exemplo, o crescimento dos eleitores hispanos, né? Nem todos são imigrantes, obviamente, muitos nasceram aqui. Uhum. Mas é uma coisa que está mudando o sistema eleitoral e é uma coisa que está fazendo as próprias campanhas políticas se ajustarem e tentarem achar maneiras de apelarem para esse grupo que está crescendo, né? Eu acho assim super importante. Eu penso assim, tipo, os Estados Unidos, a gente fala muito da democracia, e no Brasil a gente não tem essa mesma ênfase, né? Porque a gente não tem a história que os Estados Unidos têm de luta, tem, obviamente, né? Mas mesmo olhando no Brasil, quantas pessoas há 50 anos não podiam votar, né? Então, apesar do voto ser obrigatório, é um privilégio poder votar. É verdade. Aqui nos Estados Unidos, pensa quantas pessoas lutaram desde os movimentos pelos direitos civis negros nos anos 60, 50, até as mulheres na década de 20 que lutaram para elas mudarem a Constituição para poderem votar. Aí você tá assim, eu não tenho muita paciência para as pessoas que tentam argumentar que votar é inútil. Não sei, não tem muita explicação. Né? É. E quais são os principais cargos que disputam, por exemplo, na tua região de Fort Lauderdale, que são diferentes dos meus de Miami? Eu estou em Midtown, então mesmo ali na minha região, né, que tem Coral Gables, tem todas as regiões separadas, mas quais são os principais cargos que vão ter nessa eleição? Sim. Fora o presidencial, que a gente sabe que é o mais importante, mas tem delegados, tem o que... Sim, tem o senador da República, o senador Rick Scott, está concorrendo à reeleição contra uma democrata, a Debbie Murkazel-Powell. Então, esse seria o cargo mais alto depois do presidente. E depois você tem membros do Congresso, que são eleitos a cada 2 anos. Aí depois você tem membros da Assembleia Legislativa Estadual, que você tem senadores e deputados. Então, são mais outros cargos que você provavelmente vai ter que eleger. E depois a gente começa a entrar no âmbito mais local. Então, no caso de Miami-Dade, uma coisa nova é que é a primeira vez que o Miami-Dade vai eleger um delegado, que é o xerife, né? Porque houve uma emenda constitucional e a Miami-Dade, desde os anos 60, não elege um xerife. Então vai ser uma eleição muito grande. Antes, é isso? Ele era indicado pelo prefeito do condado. Outras eleições que não recebem muita atenção, mas que são importantes, são cargos mais, quase eu vou dizer, burocráticos, que é o Supervisor of Elections, que é o supervisor de eleições, não sei como traduzir, que é a pessoa que realmente comanda as eleições, digo, comandar assim, é a pessoa que supervisiona as eleições e tipo, se encarrega de que tudo saia certo, que seja justo, que seja bem feito. Depois tem Tax Collector, que é a pessoa que coleta os seus impostos. Depois tem o Property Appraiser, que é o escritório do governo que diz praticamente quanto que a sua propriedade vale, quanto você vai pagar de IPTU, né, o IPTU americano. E depois tem o Clerk of Courts, que é a pessoa no condado inteiro que ela mantém todos os records, todos os documentos do sistema judiciário, uma coisa super importante também, porque é questão de transparência, as pessoas têm que ter acesso a esse tipo de documentação, ou seja, e depois tem os 6 referendos que vão estar na sua cédula, que são do estado da Flórida. Um deles, como você mencionou, é para legalizar a maconha, o outro legalizaria o aborto, e tem mais 4 outros que são menores, que não estão recebendo tanta atenção. E aí, assim, aonde eu busco informações, porque, por exemplo, você falou do tax collector, do supervisor, como é que eu consigo buscar referência para saber dos candidatos que tem, quais são as características, para ver como eu me identifico e qual é o melhor, na minha opinião? Sim, uma coisa que o Miami Herald faz, o nosso editorial board, né, que é o... Eu não sei como é em português, conselho editorial, não sei. A gente tem indicações, que a gente entrevista praticamente todos os candidatos, ou quase todos os candidatos, em cada eleição
Nós entrevistamos na primária nós fizemos indicações em 22 eleições locais. E a gente fala baseado na nossa entrevista, na nossa pesquisa, qual candidato nós achamos melhor. Você pode discordar, mas eu acho assim, mesmo que você não goste da nossa indicação, serve como pesquisa, porque você pode, aí já falar, mas esse cara tem experiência aqui, você pode falar, eu vou pesquisar mais sobre isso. E é fácil de achar, é só entrar no site do miamiherald.com, eu rapidamente acho esse guia. Ou você colocar no Google, geralmente eu coloco Miami Herald Endorsements, que esse é o nome em inglês, é Endorsements. E nós ainda eles ainda não foram publicados para a eleição de novembro, mas nós estamos trabalhando arduamente. Working very hard. Eu imagino. E tem também eleição dos nossos jornalistas do Miami Herald também, que são os repórteres, não é mais opinião, é mais realmente reportagens que você pode ler. E se você tiver algum fórum que está acontecendo na sua comunidade, você pode buscar para ver se tem algum evento público em que os candidatos estejam falando também. Agora, digamos que eu tenho um prazo lá para me registrar para votar. Eu perder o prazo de me registrar, eu não vou poder votar nessas eleições, certo? Agora, eu posso me registrar e perder o prazo de pedir para vir para casa. Mas aí eu posso, se eu já estou registrado, eu posso em qualquer lugar desses early votes, ou mesmo no dia, votar. Mas no dia, eu tenho que ir naquele endereço que está lá no meu cartão de votação, só lá. Se eu for em outro, eu não consigo votar. No dia, certo? Tá. E se eu mudo de endereço, eu tenho que ajustar o meu registro para conseguir votar? Imagino que sim. Eu acho que você tem que... Eu acho que isso pode ser feito online. Não tenho certeza, mas se você entrar em contato com o escritório deles, eles te falam. Mas você tem que... Como você atualiza a sua driver's license, você também tem que atualizar tudo. Para mim, aconteceu que eu estava registrada em Weston, porque eu morava em Weston antigamente, e quando eu mudei para Miami, eu não comuniquei. Aí, quando chegou próximo das eleições, eu recebi um comunicado em casa, sem ter falado nada, dizendo, para nós consta que você é um voter em Weston, e agora mostra que você mora em Miami. Você tem que atualizar o seu cadastro e tal. Então, eles há tempo de fazer esse ajuste. Tanto as eleições em Miami, em Broward, elas, assim, Broward teve problemas alguns anos atrás, mas são muito bem feitas, assim. A Flórida teve muitos problemas no passado, mas eu acho que hoje em dia os supervisors, eles são muito bons no que eles fazem. Então, outra coisa que eu ia falar... fala. Não, se você pediu a sua cédula por correio, mesmo que você receba ela em casa e você mudar de ideia e quiser votar presencialmente, você pode. Lógico que você não pode fazer os dois, não é isso que eu tô falando, tá, gente? Mas você pode, tipo, falar, não, ao invés de votar por correio, eu vou lá presencialmente. Você pode fazer isso também. Até bem escrito em vermelho. Se você for votar presencialmente, esse seu voto não vai valer. Sim. A gente está distante aqui para poder aparecer às 3, então a gente não está conseguindo ler se tem perguntas. Vou pedir para a nossa assistente Esther Liz, que está assistindo a live, se ela enxergar que tem alguma pergunta que ela possa nos passar, por favor. Enquanto ela está dando uma olhada aí nas perguntas, eu queria saber, quer dizer, muito se questiona da questão da segurança, né? O próprio Trump esbraveja que houve fraude nas eleições. Eu queria entender baseado em que e qual que é essa falta de segurança ou esse risco que tem uma brecha para dar dúvida e questionamento sobre isso? O que eu vou dizer é que mais de 50 ou 60 juízes ouviram os casos judiciais que a campanha do Trump apresentou e todos disseram que não teve fraude no nível, não existe widespread fraud, que eu não sei como traduzir em português, gente, desculpa. Que não tem indícios, que não tem prova, que não tem nada. Isso é desinformação, não é verdade. O que acontece durante o Covid, muitos estados estenderam o voto pelo correio. Então, o que aconteceu? Muita gente falava, na Pensilvânia, na noite da eleição, vamos supor, o Trump estava na frente, mas aí no dia seguinte o Biden estava na frente. Não é porque eles trocaram os votos, é porque eles estavam ainda contando as cédulas.
Porque muitas cédulas, elas, dependendo do estado, tá, gente, isso muda. Em alguns lugares você pode enviar o seu voto até o dia da eleição. Significa o quê? Que não vai chegar no mesmo dia. Vai chegar no outro. Então, o que acontece entra junto com a Lua, ó. Entra do lado da Lua ali. Tem um termo que eu tenho dificuldade de entender. O que são os cálculos? Não sei se é exatamente assim que fala, porque... Aqui. Deixa a Estelise ver se tem alguma pergunta aqui. Boa noite, tudo bem? A Estelise é aqui do Achei USA, que está nos abrindo a redação para a gente fazer essa gravação aqui. E aí eu pedi para ela ver se tinha alguma pergunta, porque a gente não está conseguindo ler daqui. Tem algumas perguntas, obrigada, boa noite pela participação, parabéns pelo assunto, muito bem escolhido, parabéns a todas. Temos algumas perguntas, sim. Primeira, jovens que moram em outra cidade, estudantes, se registram com o endereço do ID ou no condado onde está a faculdade? A pergunta é da Karen Menezes. Oi, Karen. Eu não sei, para dizer a verdade, não quero arriscar. Posso compartilhar a experiência da minha filha? Minha filha está na faculdade de Nova York, mas a drive license dela está com o nosso endereço da Flórida. Ela se registrou na Flórida com o endereço de onde ela mora em Nova York e ela já recebeu a confirmação da votação dela como uma votante aqui na Flórida e ela vai receber o ballot dela pelo correio lá em Nova York e vai postar a votação. Isso é uma coisa que aconteceu com a minha filha. Então, só compartilhando que nesses estados, Nova York e Flórida, ela fez e deu certo desse jeito. Sim, não... Vale a pena entrar em contato com os... Supervisor, né? Supervisor do condado onde ela mora. Tem outra pergunta? Temos. Por exemplo... não, o resto são comentários mesmo. São comentários de Então, de pessoas. Eu queria saber o que são esses caucuses, pelo menos é o jeito que se escreve. Parece que é uma mini votação anterior. É o quê? Caucus? Caucus não existe na Flórida. Caucus por exemplo, a gente ouve muito Iowa Caucus, é isso que você está falando? Então, é um sistema, mas vamos por exemplo, tem as primárias, né? Nas eleições presidenciais, nós tivemos as primárias, né? Que aconteceram ao decorrer da primeira fase do ano de 2024. A maioria dos estados tem primárias, que são as pessoas vão lá no lugar de votação e votam. Os caucus é uma maneira quase meio arcaica, mas eu não digo nem arcaica no sentido negativo, é uma maneira mais antiga de você votar. Porque eu acho que o caucus, eu não entendo muito, mas as pessoas se reúnem fisicamente em lugares e elas votam. E elas têm que ficar lá durante a inteira votação. Não é tipo no sentido tradicional. E eu acho que isso vem de uma tradição já mais antiga, e acho que não sei se a Iowa talvez seja o único estado que faça caucus, mas eu não tenho certeza. Mas é meio que assim, quase uma democracia ao vivo, assim, que as pessoas estão ali em grupos mesmo. Nós somos as pessoas que apoiam o Donald Trump, e esse é o grupo do DeSantis. É muito interessante, mas as pessoas têm que estar lá fisicamente. O que para pessoas com deficiência, pessoa de idade, dificulta um pouco, né? Mas eu acho muito interessante, assim, bem fascinante até. Agora, eu queria te perguntar, né? Vamos dizer, a gente vê pelas pesquisas que está uma disputa acirrada, mas vamos dizer, talvez tenha uma chance, eu sou meio otimista, da gente ter uma mulher eleita como presidente, a primeira mulher presidente dos Estados Unidos. Queria ouvir um pouco a sua opinião, se isso de fato acontecer. Qual que é o impacto no mundo dos Estados Unidos, um país com uma relevância, ter uma primeira mulher como presidente? Uma coisa engraçada é que em 2016 a Hillary, ela fez campanha em cima desse assunto. A Kamala Harris não está fazendo, se vocês repararam. Porque ela não quer ser a candidata à mulher. Porque, infelizmente, eu não sei se funciona. Mas eu acho que a relevância ela não só é a primeira mulher, mas é uma mulher negra e indiana, né? Porque a mãe dela era da Índia, o pai dela era jamaicano. E, assim, eu acho que ela tem
muitas chances de ganhar, mas acho que vai ser uma coisa, vai ser muito acirrada. Quem tá achando que vai ser fácil, para os dois lados, tá extremamente enganado. Mas acho que para um país, vamos supor, onde essa questão de raça, racismo, até hoje é tão importante, é tão latente, é um conflito ainda tão forte nos Estados Unidos, é quase como uma ferida aberta, né? Eu acho que a significância disso é muito grande. Para os Estados Unidos, o país mais poderoso do mundo, eleger uma mulher. Quando a gente já vê, o Brasil já elegeu, o Chile já elegeu, o México já elegeu, a Alemanha já teve a primeira-ministra lá, a mulher, o Reino Unido já teve primeira-ministra mulher, só tá faltando os Estados Unidos, né? Tá na hora. A gente do Grupo Mulheres do Brasil, a gente não coloca nossa digamos assim, a nossa opinião pública em relação a isso, mas a gente não pode deixar de registrar o quão importante é ter uma mulher concorrendo a um país tão forte como os Estados Unidos, né? Sim, então a gente não tem como não dizer que isso nos enche de orgulho de ver uma mulher com condições de ganhar, não só concorrendo, mas com condições de ganhar. Né? Sim. Agora, claro, e aí eu vou fazer um convite, depende do nosso voto. E nós, mulheres, ir votar, em primeiro lugar, questionar a importância de ter uma mulher lá, realmente, vamos dizer assim, ampliando ainda mais a força da mulher. Então, por isso que eu acho que é importante a gente refletir sobre isso e, vamos dizer, como eu quero ou não apoiar essa oportunidade que a gente tem nessas eleições. E também, assim, se você é mulher, não significa que você tem que apoiar a Kamala Harris, para mim, tipo, eu entendo. Acho que é importante, assim, mas os issues, né, os assuntos também que interessam as mulheres também tem que estar em pauta. Inclusive, no caso do reverendo da questão do aborto aqui em Miami-Dade, que é tão importante, se a gente não for votar, ele pode não ter o número de votos necessários, e aí todas as mulheres vão pagar o preço por isso, né? Sim, se é um assunto. Se é uma coisa que é importante para você, os direitos reprodutivos, você tem que você tem que dar sua opinião através do seu voto, é o que eu acho. Né? Eu acho que é importante. A gente tem o direito de votar, nós que somos cidadãos, e eu acho que a gente tem que exercer esse direito, né? A gente ir lá e mostrar a nossa opinião. Tem mais alguma coisa que você acha que seja interessante, que a gente não tenha lembrado, que você queira passar? Uma das coisas que eu ia te perguntar é onde as pessoas podem ter recursos de saber mais sobre as eleições, de conhecer os candidatos. Você já colocou que o próprio Herald tem essas informações, tem esses conteúdos online que você pode pesquisar. Tem alguma outra coisa que você gostaria? Obviamente, para quem mora em Broward, o Sun Sentinel, que é o jornal de Broward, eu assino, né? E sempre leio as recomendações deles, é muito bom para você eleger. Aqui, outra coisa que a gente elege são juízes, né? Não nas primárias, nem tanto agora nas eleições gerais de novembro, mas sempre usando fontes confiáveis. Não acredite nesses sites, assim. Às vezes, muitos candidatos criam sites para atacar os concorrentes dele. Então, fica ligado, assim, não vai cair em qualquer história que você lê. Facebook. É perigoso, né? Com o algoritmo, a gente ficar confiando no que mostrando. Eu não vou dizer que tudo que tá na mídia social é fake news, porque não é, porque a gente está no Instagram agora. Mas, assim, vale a pena checar, verificar? Vale. Não acredite em qualquer ataque que você ouve sobre algum candidato, porque as mídias sociais são tóxicas, eu acho, para a democracia. A gente está vivendo esse momento de polarização, em parte por causa de mídia social. Não acredita tudo que você vê no WhatsApp, tá? E digo isso para as pessoas da minha família, que também acreditam. Isso é uma coisa que me choca, o quanto as pessoas acreditam cegamente, e até vídeo hoje em dia existem montagens para manipular as pessoas. Então, fazer pesquisa em fontes confiáveis, então você pode até levantar uma suspeita a partir de algum material que você recebeu no WhatsApp ou nas redes sociais, mas você precisa ir nos grandes jornais da região para você ter certeza se isso é confiável. Sim, e assim, WhatsApp não é um lugar, Telegram não é um lugar legal para você para você receber informação, assim. A não ser que venha de uma fonte, assim, às vezes minha mãe me manda, uma coisa que ela leu no Globo.com, eu sei que é confiável, mas se vem lá do site que eu nunca ouvi falar, gente,
A o gente tem WhatsApp que é batalhar com vontade de ler aquilo que eu gostaria de ver, né? Exatamente. A fake bate naquilo que eu gostaria de ser confirmado. exatamente. Isso que você falou é essencial, que é o Não, que a e gente chama. eu vejo muito as posturas, por exemplo, na minha casa são diferentes do meu marido e dos meus filhos, e aí quando meu marido manda uma reportagem para os meus filhos respondem, você já leu em tal jornal? Porque sempre vem com um viés. Se você continuar só lendo esse tipo de reportagem, Sim. você vai vir só isso para você, o algoritmo entende. Então a gente tem que ler os Sim. dois lados, a gente tem que ler fontes confiáveis, estar informado, saber o que você quer para você no seu futuro, né? Para você votar Sim. atento no que você quer, porque afinal de contas a gente optou por viver aqui, a gente tem que ter uma qualidade de vida. Eu acho que é importante a gente batalhar por isso e usar o direito que a gente tem, né? E o direito A gente quer de votar no Brasil também, gente. Não esquece que pode transferir o seu título eleitoral de eleitor para Miami, tá? E voltar para presidente quando a gente tiver eleições no Brasil, fazer parte também desse mesmo lá o pessoal até faz porque é obrigatório, Sim. né? Muita gente acaba votando mais essa coisa que você falou antes, o voto em branco, no maior índice de voto branco foi aqui nos Estados Unidos nas últimas eleições, porque o pessoal não queria, eu não tô nem cá nem lá, né? Sim. Isso Sim. Não é democracia, isso não é expor a sua opinião. Exatamente. Maravilha. A gente quer agradecer muito a sua participação, ótimo. Isadora. Foi maravilhoso, muito enriquecedor. E a gente quer reforçar a importância do seu voto. Você que é brasileiro, brasileira, já é cidadão americano, ainda dá tempo. Se registre para votar. É online, fácil e rápido, baseado no seu endereço, e vá levar o seu voto, a sua escolha, para a gente construir a comunidade que a gente quer morar. Por isso que é tão importante. E a pessoa que ainda não é cidadão, tem green card, mas tem um filho, tem uma nora, tem um namorado, assim, se instrua e saiba que você é influenciadora. Isadora, o papo Sim, você foi uma delícia. Você fala de um jeito coloquial, simples, fluido. E eu queria abusar um Obrigada. pouquinho. Se as pessoas mandarem perguntas para a gente pode reencaminhar para você? Pode, sim. Se eu souber responder, respondo. Senão, eu mando um link. Tá ótimo. Para você receber a informação. Essa live vai ficar salva aqui. É mais uma live do Grupo Mulheres do Brasil. Se liga na live que a partir de... Vai pro Achei USA também, vai entrar com eles lá. E você tiver dúvidas, manda mensagem aqui, a gente vai passar para a Isadora, ela vai nos ajudar a responder isso. Encaminha para os seus amigos que não puderam assistir a live, para que eles vejam e se informem. E obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Obrigada, gente. Um prazer. Tchau. Obrigada. Tchau.